Fala galera, eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e meu objetivo hoje é acompanhar vocês nessa revisão de véspera da prova da Polícia Civil de Rondônia, para os cargos de agente e escrivão. Vamos lá galera, vamos juntos? Vamos embora. Lembrando aí o conteúdo programático, é sempre muito importante ler a bula. Então, vejam, noções de sistema operacional, ambientes Linux e Windows. Edição de textos, planilhas e apresentações, pacote Office 365 e LibreOffice. Redes de computadores, conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet e intranet. Programas de navegação, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome, programas de correio eletrônico, Outlook Express, Thunderbird, sites de busca e pesquisa na internet, Google, Bing, Yahoo, Google. Grupos de discussão, redes sociais, computação na nuvem, conceitos de organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas, segurança da informação, procedimentos de segurança, noções de vírus, worms e pragas virtuais, aplicativos para a segurança, antivírus, firewall, anti-spyware, etc. Procedimentos de backup e armazenamento de dados na nuvem. Bom, desse conteúdo, no aulão de véspera, os assuntos que são mais propensos a serem cobrados estão relacionados com, vai cair, computação em nuvem, a parte de conceitos e tecnologias de internet é muito grande, é muito extensa e muito propensa. O CESP adora a parte de internet. Então, quando ele traz esse assunto relacionado a redes de computadores e internet, é fato que tende a cair. Ferramentas de busca e pesquisa também são bastante relevantes, é um assunto pequeno, fácil, o uso do Google. Segurança da informação e tudo relacionado à segurança. Então, assim, se a gente tivesse que aplicar um Pareto aí, acreditando que 80% das questões estão em 20% da matéria, a gente focaria em nuvem, segurança da informação, sites de busca e a parte de protocolos de internet, por exemplo. Linux. Eu queria assistir ao aulão de véspera porque eu quero aprender Linux. Ô meu filho, se tu tem a expectativa de aprender Linux hoje, tá no lugar errado. Primeiro, porque é um assunto que quase não cai. E segundo, porque o custo-benefício é baixo. Eu teria que dar muita matéria para contemplar o conteúdo de talvez uma questãozinha na prova. Então, hoje não é dia de trabalhar assuntos ou muito complexos ou pouco prováveis. Hoje é dia de tentar prever aquilo que tem maior probabilidade de cair na prova e que vocês têm, de fato, facilidade de lembrar. Não é? A ideia hoje é trabalhar uma revisão, não é estressar. Então, o que eu fiz? Preparei um apanhado com as últimas questões da banca. E a gente vai trabalhar os assuntos que apareceram mais vezes esse ano. Todas as questões são do CESP, todas as questões são de 2022. Então, vamos juntos, galera. Vamos embora. Primeira questão. Manda ver. No modelo de serviço em nuvem, PaaS. O que é isso? Plataforma como um serviço. Vamos revisar? Vamos. Quando a gente pensa em modelos de serviço, a gente tem que conhecer uma documentação publicada pelo NIST, que é um instituto americano que descreve os modelos de serviço. A gente tem infraestrutura, plataforma e software. Todos os modelos de serviço têm esse as a service. Ou seja, todos terminam com AS. O primeiro vai ser infraestrutura. O Izinho é de infraestrutura. O Pzinho é de plataforma. E o S é de software. Quem é que oferece serviço na internet? É o provedor. Então, existem provedores de infraestrutura, de plataforma, de software, e existem provedores que oferecem os três modelos de serviço. Quando eu falo em provedor, eu penso na Microsoft, eu penso na Amazon, eu penso na Google, eu penso na IBM, eu penso em grandes empresas, né, Big Techs, que vão oferecer esses serviços.
A parte de infraestrutura, ela está relacionada, de fato, a hardware. O objetivo da nuvem, para lembrar, é ofertar serviços. Tá? Aquilo que era produto, agora passa a ser serviço. Então, a nuvem ela quebra um paradigma. Antigamente, a gente queria comprar licenças de software. Agora, a gente utiliza software online. Antigamente, a gente precisava investir em equipamentos. Trocar processadores, fazer upgrade, comprar memória. Hoje, a gente investe num sistema de locação. Locação não é bem não é a palavra a rigor. Ou sim? É sim. Porque você paga pela máquina virtual. A infraestrutura, ela te oferece máquinas virtuais. Nessas máquinas virtuais, você define as configurações e paga pelo uso. Um sistema de pagar pelo uso, sim. No sentido de que se você não usar, você não paga. Então você determina quais os recursos você vai usar e o quanto, em que período você vai usar e paga pelo uso. Essas máquinas virtuais, elas vão rodar em computadores físicos dentro de data centers, espalhados aí pelo mundo. Muitas vezes, quando eu contrato um serviço, eu não faço ideia de onde estão aquelas máquinas, aqueles data centers dessa tal da nuvem que é acessada, representada pela internet. Agora, a plataforma, ela oferece ferramentas de desenvolvimento. Se você tem uma grande ideia e quer ofertar uma aplicação na nuvem, você vai contratar uma plataforma e vai escrever a sua aplicação, vai programar, vai desenvolver a sua aplicação usando a plataforma. É necessário que a plataforma tenha uma infraestrutura para hospedar. A infraestrutura vai hospedar, a plataforma vai construir. Depois que esse programa, essa ferramenta estiver pronta, ela vai poder ser ofertada pelo programador como um software. E aí o software é que é consumido pelo usuário final. Vejam que quem consome plataforma e infraestrutura normalmente é um usuário avançado, um gestor de TI, é um desenvolvedor. Quem consome infraestrutura e plataforma não é o usuário final doméstico, é o usuário que vai gerir os recursos de TI da empresa, que vai se relacionar com a infraestrutura. É o usuário que, de fato, cria aplicações que vai se relacionar com plataforma. E as soluções já prontas, estas sim, são classificadas como SaaS. Então, vamos voltar para a questão. Vamos embora. Esse assunto é muito importante. No modelo de serviço em nuvem, plataforma, PaaS, plataforma como um serviço, são responsabilidades do provedor o fornecimento e o gerenciamento do processamento físico, do armazenamento e do ambiente de hospedagem. Vejam, essas características são características de uma infraestrutura. Quando você contrata um serviço de plataforma, você tem que ter uma infraestrutura. É possível que o mesmo provedor ofereça plataforma e infraestrutura. Ok? Mas essa definição de processamento, ambiente para hospedagem, é característica de infraestrutura. Então essa questão está errada. No modelo de serviço em nuvem, PaaS, a responsabilidade do provedor da empresa é te oferecer ferramentas para construir soluções, ou seja, ferramentas de desenvolvimento. Quem se responsabiliza por oferecer capacidade de processamento, armazenamento, é a infraestrutura, com esse intuito de hospedar aplicações. Ok? Então essa questão está errada. Vamos para a próxima. Já mudou o assunto. Conforme vai aparecendo, a gente vai trabalhando. Tipos de backup. Quais são os tipos de backup que a gente tem? Backup completo, backup incremental,
backup diferencial, backup diário e backup de cópia. Esses são os 5 tipos de backup que o concurseiro tem que conhecer. O backup incremental, assim como o backup diferencial, eles dependem de um backup completo para existir. Você só pode fazer um incremento se você já tem uma base, se você já tem um completo. Porque a palavra incremento, ela está te sugerindo. O que é um incremento? É uma coisa adicional. Ah, incrementa aí. Coloca mais alguma coisa aí. Dá uma incrementada. Coloca mais alguma coisa. A ideia de incrementar é adicionar. Tá. Então, imaginem que eu fiz um backup domingo, um backup completo. O backup completo copia tudo, então ele demora muito tempo. Vamos dizer que ele demorou 5 horas para ser feito. Na segunda-feira, a gente modificou algumas coisas e criou poucos arquivos. Eu não preciso fazer um backup completo todo dia. Eu posso querer pegar somente os arquivos novos ou modificados desde o completo. E aí, eu vou gerar justamente esse incremento. Esse incremento aqui, vamos dizer, durou 30 minutos. Então, ao invés de 5 horas, ao invés de ter que fazer um novo backup, talvez pegar, sei lá, 5 horas e meia, não, vou pegar só meia horinha aqui, ó. Esse é um incremento. Na terça-feira, eu vou pegar desde segunda e vou fazendo um outro incremento. E assim, cada dia da semana eu posso incrementar o backup anterior. Se der um problema, eu vou ter que pegar desde o início, do total, seguido de todos os incrementais. Ao longo de um final de uma semana, um final de um mês, é conveniente que eu reinicie esse ciclo, para que eu não fique dependendo de muitos arquivos para restaurar. Ou seja, é possível que todo domingo eu aproveite que não tem ninguém trabalhando e faça um novo backup completo. E aí, a cada dia da semana, eu vou fazendo só um incremento. Estão entendendo? Então, vamos responder. O backup incremental é... O que eu espero do backup incremental? É um backup complementar, é um backup que vai copiar os arquivos novos e modificados desde o backup anterior, desde o backup completo ou do backup incremental anterior. A ideia do incremento é sempre de atualizar aquele meu backup. Copiar somente os arquivos que são novos ou modificados desde o backup anterior. Então, o backup incremental é um meio de se criar um subsistema de armazenamento. Subsistema de armazenamento para ganhar segurança por meio da redundância de dados e de desempenho? Não. Isso não define o backup incremental. Por isso a questão está errada. O que eu espero? O backup incremental é um backup que copia somente os arquivos novos ou modificados desde o último backup incremental, desde o backup completo, desde o backup completo ou incremental anterior, com o intuito de atualizar o backup. Essa é a ideia. Ok? Então essa questão está errada. Vamos para a próxima. Professor, explica todos os tipos de backup? Não. Hoje não. Mas pelo menos lembra. Quais são os nomes? Completo. Esse completo pode aparecer na prova como full. É a mesma coisa. Full, total, completo, beleza. Completo, incremental, diferencial, diário de cópia. Observem que o SESP cobrou nessa questão, ainda que um item errado, falando do incremental. Então pode ser que ele volte com o item certo e você tem que entender que o backup incremental copia somente os arquivos novos ou alterados. Como é que ele identifica isso? Através de um atributo de arquivamento, um flag. Quando esse atributo de arquivamento surge no arquivo, é porque ele precisa ser copiado. Ao fazer o backup, a gente retira o atributo de arquivamento, marcando ele como tendo sofrido backup. Legal? Muito rápido. Vamos que vamos. Vamos embora. Próxima questão. O que é um flood ataque? A ideia de flood é uma ideia de inundação. Então é um ataque de inundação. Onde, por exemplo, eu vou ficar mandando pacotes para uma máquina com o intuito de congestionar ela. Se eu ficar mandando um monte de ping, ping, ping para ela, eu fico aguardando um monte de pong, pong, pong. E com isso eu posso acabar
gerando um ataque, né? Porque ela vai ficar congestionada. Então, a ideia do flood é fazer alguma máquina parar de funcionar. É um tipo de ação em redes de computadores com a finalidade de inundar a banda da rede. Até aí, tudo bem. Mas o objetivo de inundar é fazer parar de funcionar, é congestionar. Logo, a justificativa no final está errada. Quando você inunda, congestiona, o seu intuito é realizar um ataque chamado de DOS. O que é isso? Ataque de negação de serviço. Ok? Faz alguma coisa parar de funcionar. O examinador tinha que ter colocado para tornar o sistema inoperante, para causar lentidão, congestionamento, para fazer um ataque DOS, para fazer um ataque com que a máquina parasse de funcionar. Então, o gabarito aí é o que? Letra E. Existe DOS e existe DDoS. O DDoS ocorre quando a máquina é atacada por muitas outras máquinas. Se eu tenho uma única máquina atacando, é um DOS. Se eu tivesse centenas de máquinas inundando, aí seria um ataque DDoS. A diferença entre o DOS e o DDoS é que o DDoS é praticado por muitos equipamentos. Vai ter, consequentemente, uma maior capacidade de congestionamento, né? Porque vão ser muitas máquinas inundando ao mesmo tempo, por exemplo. Estou entendendo. Então, errada a questão. Vamos lá para o Ministério das Comunicações. O uso de um programa de firewall. Firewall, o que é um firewall? Parede de fogo. Quando você vê uma parede de fogo, você quer atravessar? Não. Então, o objetivo é barrar a entrada de intrusos. Servir como uma muralha, impedindo acessos não autorizados e filtrando tudo que entra e que sai. Impedindo também o quê? A saída de informações não autorizadas. Legal. Então, o uso de um firewall ajuda a filtrar o tráfego na rede. Como? A partir de regras previamente definidas. Legal. Essa questão está certa. Essas regras, elas bem configuradas, tendem a ser restritivas. Como assim? No firewall, lembre que menos é mais. Como? Quanto menos gente tiver privilégio para entrar, menor é o risco. Então, quanto mais restritivo, melhor. Sabe o que eu estou pensando? O firewall bem configurado é igual o princípio da legalidade lá no direito administrativo. Servidor público só pode fazer o que está na lei. Então, o firewall age dessa maneira. Tudo que não é permitido é proibido. Essa seria uma configuração restritiva. Tudo que não é permitido é proibido. Beleza? O firewall pode trabalhar com uma lista branca, pode trabalhar com uma lista negra. Então, a gente tem o quê? Possibilidades de regras. E é importante saber que o próprio Windows tem um firewall. Numa central de segurança que é o Windows Defender. Aí a gente vai ter o firewall do Windows. Ok? Lembrem também que o firewall pode ser tanto um software como contido no sistema operacional, por exemplo, quanto um programa de terceiros, né, um utilitário, quanto um hardware. Existem firewalls físicos, equipamentos de firewall. Legal? Vamos que vamos. O que é um rootkit? Rootkit é um tipo de malware. Quando a gente pensa em malware, é uma palavra que está associada a programas maliciosos, programas ruins. Até pouco tempo atrás, era comum cair na prova tudo associado a vírus. Todos os programas maliciosos eram tipos de vírus. Só que hoje em dia, existem especificidades que permitem distinguir essas categorias de malware. Então, malware é um termo genérico. Agora, fique esperto, porque o CESP, ainda atualmente, coloca questões meio que generalizando.
Então, você tem que olhar o contexto. Se a informação estiver toda certinha e ele tiver taxado aquilo de vírus, abstrai. Como assim? O cavalo de Troia, por exemplo. O cavalo de Troia é um programa que se faz passar por um aplicativo útil, mas possui código malicioso escondido, que é a ideia do presente de grego. Se o examinador vier definindo o cavalo de Troia como sendo um tipo de vírus e tiver tudo certinho, concorda com a banca. Há questões recentes que afirmam, de acordo com o CESP, que o cavalo de Troia é um vírus que se faz passar por um aplicativo útil. Beleza, aí tu abstrai. A gente sabe que o cavalo de Troia é um malware. Malware é o termo genérico. Vírus é uma coisa, cavalo de Troia é outra, worm é outra. A gente tem 8 categorias importantes. Vírus, cavalo de Troia, worm, bot, spyware, backdoor, rootkit e ransomware. São 8 malwares que você vai ter que conhecer. Além das variantezinhas, né? Os tipos de spyware, keylogger, screenlogger, adware. Os tipos de ransomware, crypto e locker. Existem ainda alguns subitens, vamos colocar assim. Mas vamos voltar para a questão. Rootkit é um programa malicioso. Até aí tá certo. Quais são programas maliciosos? Vírus, worm, bot, spyware, cavalo de Troia, backdoor, rootkit e ransomware. Todos esses são importantes. O spyware ele pode se subdividir em keylogger, screenlogger ou adware. O ransomware pode ser crypto ou locker. O cavalo de Troia tem muitas variantes. O cavalo de Troia, na verdade, ele pode extrair qualquer outro programa malicioso. Ele pode extrair um backdoor, extrair um spyware. Então, a partir de um cavalo de Troia, eu posso contaminar a minha máquina com um outro programa. Tá, estou entendendo. O que você marcaria nessa questão, então? Certo ou errado? Fala para mim. Fala sozinho? Fala comigo, vamos embora. Essa questão está horrorosa, horrorosa. Por que ela está horrorosa? Porque quem apresenta propagandas é esse tal do adware. Este é que combina a palavra anúncio mais software. Então, um adware vem de anúncio, propaganda. Sempre que falar propaganda, tem que pensar no adware. E o que faz esse rootkit? Root é enraizar. O rootkit ele vai se camuflar no núcleo do sistema operacional. Ele é um conjunto de ferramentas maliciosas que vai permitir a entrada de um invasor, vai ter um backdoor, vai remover as evidências desse invasor, apagando logs, e assegurar essa invasão. Então, o rootkit ele fica camuflado no kernel. No quê? No kernel. Kernel é o núcleo do sistema operacional. É difícil de ser removido e muitas vezes, quando o antivírus consegue ainda remover o rootkit, ele já modificou os arquivos do núcleo do sistema. Então a pessoa acaba se vendo obrigada a formatar a máquina e instalar tudo de novo. Por isso, essa questão não tem a ver com rootkit, sim com adware. Ela está errada. Vamos que vamos! Um mecanismo de prevenção contra um código malicioso que monitora atividades no computador e as envia para terceiros. Quem faz isso é um spyware. O spyware é que tem esse objetivo, de espionar. Então, um mecanismo de prevenção é o anti-spyware. Essa questão está certa. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte.
Se cair uma questão perguntando se é recomendável ter 2 antivírus na máquina, o que você acha? Você tem que achar horroroso, meu filho. Recomendável é ter um só. Você não pode ter 2 antivírus na máquina que um começa a achar que o outro é um vírus. E aí a máquina fica ruim. Então eu só posso ter um antivírus. Mas o antivírus é genérico, ele combate qualquer coisa maliciosa. Ele é bem vasto, né? Ele tinha que ser um anti-malware. Já o anti-spyware é específico. Então eu posso ter um genérico e um específico sem problemas. Eu posso ter um genérico e vários específicos. O que eu não posso ter são 2 genéricos. Ou 2 específicos para a mesma coisa. Então, vejam. Eu posso ter na máquina um antivírus e um anti-spyware. Eu devo ter um firewall, um antivírus, um anti-spyware. Beleza. Ok? Não é recomendável ter 2 antivírus. Mas ter um antivírus e um anti-spyware, tranquilo. Vamos que vamos. O que é um keylogger? Key vem de keyboard. Keyboard é teclado. Log é diário. Lembra do blog, que é um diário na web? Weblog, blog. E keyboard? Com log faz o quê? Keylogger. Então, é um diário de tudo aquilo que é teclado. Keyboard é teclado. Pessoal, na prática, o keylogger, ele era popularmente conhecido como programa do corno. Do quê? Ô, meu filho, do corno. É, aquele cara que se sente traído, ele vai lá e instala um keylogger no computador da consorte. Tudo que ela digitar, ele fica monitorando. Tudo que ela digitar, ele recebe por e-mail, por exemplo. E aí ele fica sendo um corno o quê? Um corno síncrono. Leva essa palavra para a prova. Síncrono é aquilo que ocorre em tempo real. Corno assíncrono é aquele que descobre depois. Corno síncrono é aquele que fica sabendo na hora. Esses conceitos podem cair dentro de conceitos de tecnologias de internet. Se o examinador perguntar, o serviço de correio eletrônico é síncrono ou assíncrono? Assíncrono. Um bate-papo é síncrono. Ah, uma ligação telefônica é síncrona. Um fórum é assíncrono. Eu coloco a dúvida, um dia alguém vai ler e responder. Assíncrono. Estou entendendo. Então, keylogger é um programa conhecido por permitir que o invasor acesse um computador diversas vezes. Essa questão está horrorosa. Por quê? Existe esse programa, só que o nome não é keylogger. Keylogger é para capturar tudo que foi digitado no teclado. Quem faz isso, quem permite o retorno de um invasor, é um programa chamado backdoor. O backdoor, ele pode ser extraído por um cavalo de Troia, pode ser executado diretamente, pode ser colocado pelo programador como uma vulnerabilidade, que vai permitir uma invasão sem senha. É por isso que não é autorizado, né? O backdoor é sempre malicioso, sempre tem esse contexto ilegal, ilícito. Então, o carinha achou uma brecha no sistema e invadiu. Aquela brecha é um backdoor propriamente dito. Ok? Um programa que vai permitir o retorno de um hacker, o retorno de um invasor. Então, essa questão está errada porque não é o keylogger e sim o backdoor. Vamos que vamos. Vamos para a próxima. O Windows, mudamos para o sistema operacional, vamos lá. O Windows permite criptografar arquivos ou pastas. Existe um recurso no Windows chamado EFS, que permite criptografar arquivos ou pastas. E existe um recurso chamado BitLocker. O BitLocker, ele difere do EFS, porque o BitLocker criptografa o disco. Criptografa discos. Então, se o examinador falar arquivos ou pastas, é um recurso de um jeito. Se o examinador falar BitLocker, é outro recurso de outro jeito. Nessa questão, a gente não sabe exatamente a edição do Windows. Não está na questão, mas está no edital. Por exemplo, no edital da Polícia Civil do Alagoas está dizendo que é o Windows 10. Então, o enunciado da questão não precisa dizer a versão. Já está no edital. É obrigatório que apareça a versão na questão quando o edital é omisso.
Agora, o Windows 10, por exemplo, ele tem uma versão Home, ele tem uma versão Pro, ele tem uma versão Enterprise e tem uma versão educacional. O que você tem que se ligar? O Pro é top e o Enterprise, que é corporativo, é equivalente. A versão Home é a versão de entrada. Essa versão mais barata não tem recursos avançados. Por exemplo, esse BitLocker ele vai existir na Pro e na Enterprise. Essa parte de criptografia de arquivos, ela não existe na Home. Então, exceto no Home. Olha comigo. Ó. Eu vou abrir aqui. O meu Windows é o Home, gente. Infelizmente, o que veio no meu computador é a versão mais barata. Então, se eu quiser pegar, por exemplo, uma pastinha, se eu clico no botão direito, escolho propriedades, a gente tem aqui atributos avançados. Ó. A opção de criptografar, ela está esmaecida para mim. Ela está esmaecida porque a minha edição do Windows 10 é a Home. E aí, eu não consigo criptografar. Se a edição não for a Home, você consegue criptografar. Se você tiver o Windows Pro, você pode tudo. O Windows Pro é o top, né? O Enterprise equivale ao Pro. Beleza? Existe a opção de compactar, existe a opção de criptografar. Vejam, compactar eu consigo, criptografar eu não consigo. Dependendo da versão do sistema operacional, quando você compacta, os arquivos ficam azuis. E quando você criptografa, os arquivos ficam com um nomezinho verde. Para distinguir dos demais. Legal? Então, é possível compactar e criptografar pastas ou arquivos. Botão direito, propriedades, e aí eu posso clicar em atributos avançados, compactar. Ok. Aplicar. E aí, ele está, nesse momento, compactando os meus vídeos dessa pasta. Com isso, eles vão reduzir o espaço de armazenamento. A compactação, gente, ela muitas vezes ela é grande quando tem muita redundância. Isso fica como um acréscimo. Existem formatos de arquivo que já são originalmente compactados e com isso não vão oferecer um resultado satisfatório se você aplicar algum tipo de compressão. Ok? Beleza. Então, vamos voltar. O Windows permite criptografar arquivos ou pastas? Permite. Exceto na versão Home, essa questão está certa. Certa porque ele colocou corretamente. Exceto na versão Home. Então, ela está certa. Me perdoem se eu marquei o contrário anteriormente. O exceto está certo. Beleza? Vamos que vamos. E o recurso BitLocker? O BitLocker é maneirão, porque você criptografa o disco todo. Aí tudo que você inserir no disco está criptografado. E eu acabei falando de criptografia e compactação, mas observem que são recursos diferentes, né? Compactar é reduzir de tamanho, para você poder, por exemplo, transportar mais rapidamente, ocupando menos espaço. Agora, criptografar é impedir o acesso de usuários não autorizados, né? Então, quando você criptografa, se alguma outra pessoa quiser ler, não vai conseguir porque está criptografado. Estou entendendo. Vamos para a próxima. Deixa eu cancelar esse processo. Ok? Vai demorar muito. Muito. E esse recurso de acesso remoto? Acesso remoto, denominado conexão de área de trabalho remota. O que é isso? Esse acesso remoto, ele permite que você entre em um computador à distância, através da internet. Então, eu, por exemplo, de qualquer lugar do mundo,
consigo acessar a minha máquina a partir do meu celular. Eu configurei o meu computador para ser um servidor e o meu celular ele age como um cliente. E aí ele entra na máquina. Não é uma invasão porque é uma coisa autorizada. Existe uma senha, uma identificação. Então, é um acesso remoto. A conexão de área de trabalho remota permite que você entre nessa tela como se fosse uma janela que de fato dá para o teu computador. Então, esse recurso é muito importante, é muito interessante. Ele utiliza um protocolo chamado RDP, Remote Desktop Protocol. Alguns programas equivalentes a esse que vem com Windows são TeamViewer, para quem porventura já usou, já vai conseguir associar, um Anydesk, um VNC, são exemplos de ferramentas para acesso remoto. Legal. Agora, qual o erro dessa questão? Se o edital traz o Windows 10, a gente tem que saber que o Windows 10 Pro e o Enterprise são os tops. Logo, o exclusivamente está errado. O Windows Pro e o Enterprise podem ser configurados para que a sua máquina seja um servidor. Uma questão interessante, até porque o edital cobra o Windows e Linux, é que os equipamentos com Linux, eles podem ser clientes desse acesso remoto. Eles não podem ser servidor. Agora eu não entendi. Vamos lá, o nome do serviço chama-se Conexão de Área de Trabalho Remota do Windows 10. Então, a máquina que tem o Windows 10 Pro, ela pode ser configurada para ser acessada à distância. Como que você vai acessar? Ele não está preocupado. Então, ele oferece esse acesso para clientes que tenham Linux, que tenham Android, que tenham Windows. O cliente ele vai poder acessar. Agora, o servidor só vai poder ser servidor se tiver o Windows Pro, se tiver o Windows Enterprise, dentre as edições do Windows 10. Legal? E por que não cai na prova o TeamViewer, o Anydesk, o VNC? Por quê? Esses eu conheço, beleza. Esses não caem, não costumam cair, porque são ferramentas proprietárias que o usuário teria que adquirir a licença, pagar por fora. Então, o examinador tende a cobrar o que está no edital, dentro do Windows. O Windows oferece esse recurso. Ok? E se eu quisesse acessar um computador com Linux? Aí eu poderia usar um Telnet da vida, eu poderia usar um SSH da vida, que são protocolos públicos também. Eu poderia usar uma ferramenta dessas, baseada em VNC. Ok? Estou entendendo. Vamos embora. Essa questão, então, está errada porque não é uma exclusividade do Windows Server e também não é do Windows Pro, porque o Enterprise também admite. Então, as versões top admitem. Se a pessoa estiver usando uma versão velha do Windows, o Windows 7, vai ter que pegar aquela edição Ultimate. No Windows 7, o melhor que tinha era o Ultimate. No Windows 10, o melhor que tem é o Pro. Beleza? Vamos que vamos. É possível abrir o explorador de arquivos, que é o substituto do Windows Explorer, usado para copiar, mover, renomear, excluir, criar pastas. O gerenciador de arquivos, né? É possível abrir o explorador de arquivos a partir da combinação de teclas a seguir. Ele colocou a tecla Windows, chamada WinKey, tecla Windows, mas é de explorador. Essa questão está certa. E aí, o que a gente vai levar para a prova? Os principais atalhos com a tecla Windows. Vamos lá. Windows mais. E agora? Considerando o Windows 10, você vai colocar aí o Windows D, E. Vamos colocar o Windows C, D, E, L, M, P, R,
V. Coloca o I também. Pronto. Tá bom? Tá bom. Não quer colocar todos? Ô, meu filho, a prova é amanhã. Ah. O Windows C vai ser o atalho para Cortana. O Windows D para o desktop. O Windows E para o explorador de arquivos. O Windows I para janela de configurações. O Windows L é para bloquear o computador. O Windows M minimiza tudo. O Windows P para trabalhar com projetor ou com segundo monitor. Duplicar a tela, estender a tela. Usar somente um. O R é para abrir a caixa de diálogo, executar. E o V, pessoal, é bem legal, que é o histórico da área de transferência. Uma novidade do Windows 10 que vai permitir que ele armazene a área de transferência na nuvem e acesse de qualquer computador, desde que ele tenha o mesmo login, né? A mesma conta da Microsoft. Então, é o histórico da área de transferência na nuvem. Ok? Dá um print e vamos junto. Vamos embora. Próxima questão. Ao bloquear o tráfego de rede atípico, então aquele tráfego que não é esperado, atípico, ele não é trivial, por isso foi bloqueado. Um firewall pessoal adequadamente configurado é capaz de evitar que códigos maliciosos se propaguem para a rede a partir de um computador infectado. O firewall funciona como um filtro. Ele pode impedir tudo que entra, né? Ele pode impedir o que entra e o que sai. Ele monitora portas, certo? Ele monitora pacotes IP. Tá? Então ele pode evitar a saída de informações não autorizadas, a propagação de um worm, a propagação de um bot. Essa questão está certa. A ideia do firewall é filtrar. Vamos que vamos. Próxima questão. Diferentemente dos vírus, os worms... E aí? Qual é a diferença entre vírus e worm? Você deveria conhecer a cartilha. www.cartilha.cert.br. Nesse link, você consegue fazer o download de um livro, que é a Cartilha de Segurança da Informação. Uma cartilha que foi criada em 2012 e que é bem importante. Nessa cartilha, que eu vou mostrar para vocês, isso é gratuito. Você tem lá códigos maliciosos. Aí você vai pegar o worm. Ele já começa diferenciando do vírus. Olha o texto. Olha o worm comigo. Deixa eu abrir o espaço aqui. Aqui. Diferentemente do vírus, o worm não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos. Ou seja, diferentemente do vírus, o worm não precisa de hospedeiro. Ele se propaga através da execução direta de suas cópias ou pela exploração automática de vulnerabilidades. Qual é o objetivo do worm? Afetar o desempenho das redes se propagando. Conforme eles vão se propagando, eles vão consumindo recursos. Então, olha aí, ó. Esse trecho de texto aqui é que serviu de inspiração para a questão da prova. Worms são notadamente responsáveis por consumir muitos recursos. Devido à grande quantidade de cópias de si mesmo, costumam propagar-se e, como consequência, podem afetar o desempenho das redes e a utilização de computadores. Então, ó, voltando para a questão. Diferentemente dos vírus, os worms consomem poucos recursos. Questão horrorosa. Os worms consomem muitos recursos e não poucos recursos.
Se propagam por meio da infecção silenciosa de programas ou arquivos, outro erro. Quem faz isso é o vírus. O worm não se insere, ó, diferentemente do vírus, o worm não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos. Não se propagam. Ok? O que dificulta sua detecção e eliminação. Então essa questão está errada. Show! Errada! Errada! Ô estagiário! Errada! Errada? Agora sim, errada. Vamos para a próxima. No sítio de busca do Google, o uso do operador FileType é um comando do Google que vai procurar por um tipo de arquivo. FileType, tipo de arquivo. O uso do operador FileType no comando de pesquisa amplia significativamente o universo de tipos de arquivo incluídos na busca, de forma a serem contemplados formatos não indexados. Galera, vamos lá, vamos tentar entender. O Google, ele mostra conteúdos que são indexados por motores de busca. Se você usar o comando FileType, você vai especificar um formato de arquivo. Você vai poder especificar que quer pesquisar apenas por arquivos PDF, Excel, XLSX, Word, DocX. Você especifica o tipo. Quando você usa um comando desse, você não amplia a pesquisa. Pelo contrário, você reduz a pesquisa. Porque o objetivo desse refino é restringir os resultados. Se eu não usar o operador, vão aparecer milhões. Se eu usar o operador, devem aparecer milhares, centenas. Vai diminuir significativamente o universo de informações. Porque ele só vai atender o tipo que você especificar. Não vai aparecer outro tipo. Logo, não vão aparecer formatos que não foram indexados. Seria até uma loucura você dizer que vão aparecer coisas que não foram indexadas, porque se elas não foram indexadas, elas não estão na base do Google. Por isso a questão é horrorosa. Ok? Repete. Primeiro, o Google só exibe aquilo que é indexado. Ele só conhece aquilo que ele indexou. Então, se você acabar de criar uma página, é possível que ela não apareça no Google, porque ela não foi indexada ainda. Existem ferramentas do Google que fazem esse processamento, essa indexação. São os motores de busca. Ok? Questão errada. Errada! Vamos para a próxima. Um software malicioso cai muito na prova. Ele tem a capacidade de infectar o computador e executar nele ações que prejudiquem seu funcionamento. Está bem genérico. Como apagar arquivos pessoais ou instalar outros tipos de vírus. Questão certa. Um software malicioso é um malware. Um malware tem a capacidade de infectar o computador? Sim. De causar um mau funcionamento? Sim. Certa questão. E o backup? O conceito de backup é uma cópia de segurança. Para quê? Para se você perder aquela informação, se você modificar aquela informação de maneira equivocada, você tem a salvaguarda dela. O backup é a salvaguarda da exatidão, é a informação completa, inteira. Então o backup pode ser utilizado tanto para criar cópias de segurança, que é o objetivo do backup, esse é o objetivo do backup, é até mesmo uma definição, quanto para arquivar documentos que não são necessários no dia a dia. O que ele considera aí? Se você presume que você não vai precisar mais de alguma coisa, você pode colocar aquela coisa numa mídia e armazenar em um lugar seguro. Isso vai ser considerado um tipo de backup. Eu tenho ali só por segurança, eu não vou precisar. Mas a Receita Federal obriga, alguém obriga, então eu vou guardar. A ideia dessa guarda é uma cópia por questões de segurança, porque é algo que eu não preciso, que eu não utilizo. É o contexto que ele colocou. O CESP considerou esse item como correto. Gente, que backup é cópia de segurança, isso é fato. Que a cópia de segurança não é o original, isso é fato também. Ou seja, se eu só tenho um arquivo no pendrive, ele não é um backup. O backup seria se eu tivesse um arquivo no computador e a cópia do arquivo no pendrive. Ou seja, o backup precisa ter uma cópia em uma mídia diferente para ser seguro.
Se eu tiver dois arquivos iguais no disco rígido, não é backup. Porque se eu tiver uma pane, vai perder os dois. Então o backup tem que ser guardado em uma mídia diferente em um local seguro. O problema dessa questão é que ele ainda coloca um segundo cenário. O cenário de que você tem uma informação que acha que não vai precisar mais usar, mas por alguma obrigação legal ou alguma, como o nome diz, segurança, você vai guardar aquela cópia, né, para se um dia houver necessidade, ter como restaurar. Esse contexto é admissível, essa questão tem um gabarito como certo. Legal? É aquele backup que eu vou guardar, aquele backup diário. Eu fiz aquele backup daquele dia, vou guardar e não vou mexer mais. Isso é um exemplo. O ambiente que tem vários sistemas operacionais trabalhando, dividindo o mesmo equipamento, como é que pode isso? Esse ambiente é denominado ambiente de virtualização de hardware. Um dos conceitos mais utilizados em computação em nuvem. Vou tentar mostrar isso na prática. Jura? Vou tentar. Observem comigo. Ó. Eu acesso a nuvem e eu acesso a nuvem do meu trabalho através de qualquer navegador. Através de qualquer navegador, eu consigo acessar a nuvem do meu trabalho. Eu só preciso, para isso, lembrar o endereço. Vamos lá. Vou colocar meu nome do usuário. Vou colocar a minha senha. Olha para lá, meu filho. Olha para lá. Ah. Acessei. Aqui eu estou acessando, não deu certo. Não deu certo. Eu quero acessar a nuvem do meu trabalho daqui. Deixe-me usar outro navegador. Estou entrando. Vamos ver aqui. Legal. Olha para lá, olha para lá, olha para lá. Pronto. Agora eu vou acessar a nuvem do meu trabalho. Lá no meu trabalho, a gente tem um data center com 4 computadores. Que droga, não consegui, né? Não consegui. Então ficou para a próxima. Mas eu gostaria de mostrar que lá eu tenho um data center com 4 computadores. Poxa, que chato. Vou tentar só mais uma vez. Esse problema normalmente está relacionado ao navegador. Então eu vou tentar só mais uma vez. Pronto. Vamos ver aqui. Olha para lá, olha para lá, olha para lá. Agora foi. Valeu a pena perseverar, né, pessoal? Sempre vale a pena perseverar. Olha só que bacana. A gente tem 3 computadores físicos lá, formando um data center. Mas tem 16 professores com máquinas virtuais que usam esses computadores. Esses 3 computadores, eles são agrupados, formam o que a gente chama de cluster, e o processamento, o armazenamento, ele é todo distribuído para atender 16 pessoas. Então, com 3 máquinas físicas, tem 16 professores usando capacidade de processamento, capacidade de armazenamento. Eu vou entrar aqui na minha máquina. Ele vai carregar a minha máquina aqui.
Olha só, pessoal, eu estou entrando no meu computador virtual. Esse computador, ele não é um computador físico, ele é um computador virtual. Ele é físico lá no meu trabalho. Lá no meu trabalho tem um data center. Um data center é uma nuvem privada. Nós temos uma nuvem privada lá no trabalho e eu vou poder acessar de qualquer lugar do mundo com um navegador, bastando ter acesso à internet. Vejam que eu estava até fazendo esse texto lá no LibreOffice. Aqui eu estou acessando uma máquina de outro lugar. É uma espécie de acesso remoto, mas eu estou acessando uma máquina virtual. Esse é um serviço de infraestrutura, gente. Eu posso deixar aqui alguma coisa sendo processada, fechar a janela e desligar meu computador, porque esse computador da nuvem vai continuar trabalhando, ele vai continuar usando, vai continuar funcionando. Então, eu preciso que você perceba, esse seria um exemplo prático de infraestrutura como um serviço. Eu estou acessando uma máquina virtual, eu estou acessando uma instância. Vou dar um outro exemplo. A minha filha, ela queria ter um computador top. Ela falou para mim que queria ser gamer. Aí eu falei, qual presente que você quer? Ela quer um computador. Fui olhar 15 mil. Eu falei, de jeito nenhum. Papai. Eu falei, não vou te dar um computador de 15 mil, não tenho. Aí ela falou para mim, então iPhone. Eu falei, caramba, hoje a gente gasta mais dinheiro com celular do que com computador. Mas eu falei, não. Vou fazer o seguinte, sabe esse teu computador velho aí, ele vai ficar rapidão. Ela duvido. E o que eu fiz? Eu peguei o computador velho dela, que é uma porcaria, mas eu aluguei uma máquina virtual com 32 GB de RAM, com processador quad-core, SSD, a máquina voa. Eu pago uma merreca por mês, todo mês eu pago no cartão de crédito lá 10, 15 dólares. E ela, toda vez que ela quer usar o computador dela, o único trabalho que ela tem é de entrar num ícone na área de trabalho. Aí ela abre a janela, eu falo para ela, maximiza essa tela, minha filha. Aí ela maximiza essa tela e trabalha como se isso, por exemplo, fosse o computador dela. Só que esse computador dela é rapidão. Por quê? Porque eu pago pelo uso. Eu escolhi uma configuração boa e ela fica feliz. Ao invés de comprar um equipamento novo, eu preferi criar uma máquina virtual e pagar para ela usar essa infraestrutura. Isso é um serviço da nuvem. Esse é aquele serviço que eu falei que era para o usuário avançado. Por quê? Porque, de fato, não é um serviço tão trivial no âmbito doméstico. Mas é possível? É legal? Eu acho. Aqui, vocês vão ver que a minha máquina é modesta. A minha máquina virtual ela tem 2 GB de RAM. Essa é uma máquina modesta. Por quê? Os nossos recursos, enquanto campus, são escassos. O dia que a gente tiver mais recursos financeiros, a gente coloca processadores melhores, porque isso vai ser compartilhado para os 16 professores. E com isso também, os recursos virtuais, eles são mais bem aproveitados e reduz custos dentro de uma organização. Legal. A virtualização, o agrupamento, que é o cluster, o trabalho em grade computacional, são grid, características da computação em nuvem. Tomara que caia. Um ambiente em que vários sistemas operacionais trabalham dividindo o mesmo equipamento. Então, veja, lá na empresa, o cara tem um computador físico, que é um servidor, e ele monta uma nuvem. E aí, esse computador vai ser um computador que a gente chama de robusto. Robusto porque ele vai ser forte para suportar a demanda, para a criação de várias máquinas virtuais. E essas máquinas virtuais vão poder ser acessadas a partir da internet. Legal? Então, o ambiente em que vários sistemas operacionais trabalham dividindo o mesmo equipamento é denominado ambiente de virtualização de hardware, um dos conceitos mais utilizados em computação em nuvem. Essa questão está certa. Todo data center trabalha com virtualização. Toda nuvem trabalha com agrupamento de recursos, que são os clusters. Então, as informações elas são distribuídas em diversos discos. Quando você salva alguma coisa na nuvem, você não tem um disco chamado Renato. Você está salvando em um agrupamento de discos.
Isso, inclusive, dificulta o acesso físico ao teu arquivo. Né? Físico. Tipo, você não tem como chegar lá no data center e falar, vou pegar esse HD aqui é do político, esse HD aqui eu quero confiscar, eu sou a polícia, quero pegar HD. Você vai ter dificuldade de fazer isso na nuvem. Por quê? As informações estão espalhadas, agrupadas em vários discos. Então, uma busca e apreensão física acaba se tornando mais complexa, né? Mais difícil. Mas, se for, lógico, eu quero que você faça cópia dos arquivos que estão na nuvem. Bom, se essa nuvem estiver no Brasil, é possível, polícia, que você consiga sim. Mas se essa nuvem estiver lá fora, só Interpol! Ih! Conta com isso não, hein? Vambora! Bora! O ambiente em que vários sistemas operacionais trabalham dividindo, tá certo? Virtualização, legal. E com a obrigação, com a computação em nuvem, você acha que os custos aumentam ou diminuem? Gente, uma premissa da computação em nuvem é a redução de custos. Sempre que você pensar que vai adotar uma solução na nuvem, a grande vantagem é a redução de custos. Quando eu adquiro serviços na nuvem, eu não preciso mais ter uma estrutura interna. Então, olha que bacana. Antigamente, as empresas, elas compravam equipamentos, servidores, gastavam dinheiro, comprando máquinas top, investindo, né, em CPDs, tinha que ter funcionário, manter ar-condicionado ligado o dia inteiro, luz. Que droga. Se a empresa não é uma empresa de TI, o que ela pode fazer? Pega essas máquinas todas aí, vamos nos desfazer disso tudo, desaloca esse espaço, entrego essa sala, metro quadrado está muito caro, para de gastar conta de luz, não tem mais nada de suporte, ar-condicionado, ninguém. Vamos contratar tudo virtual. Essas aplicações que rodavam aqui na máquina dentro da empresa, que pode, inclusive, essa máquina dar problema, né, pode faltar luz, que droga. Essas aplicações aqui a gente transfere tudo para os servidores das Big Techs, das grandes empresas. Bota lá na Amazon, bota lá na Microsoft. Contrata uma máquina virtual melhor do que essa que você tem aí, paga por mês uma mensalidade. É mais jogo do que comprar um equipamento físico. Com certeza. Essa é a ideia da nuvem, essa é a ideia da infraestrutura, da virtualização. Então eu posso passar, por exemplo, os computadores de uma intranet de uma empresa para servidores da nuvem. E com isso eu reduzo custos. Aí você vai falar assim, é uma espécie de terceirização? Você só não pode chamar de terceirização. Porque a terceirização tem contratos engessados, onde você aloca os recursos e você não pode variar. Na terceirização, você não consegue mexer naquilo que foi definido no escopo do contrato, sem criar um aditivo, é caro, não é legal. A computação em nuvem, você paga pelo uso. Se você usar, você ligou o computador, vai pagar. Não ligou, não vai pagar. Você paga efetivamente por aquilo que vai ser usado. Legal? E aí você vai falar assim, mas pessoal, por que lá no teu trabalho vocês criaram um próprio data center? Porque eu trabalho numa instituição de ensino federal e cujo campus é de engenharia da computação. Então a gente tem que ter, né, todo esse know-how de tecnologia. A gente precisa, o nosso negócio principal ali é a própria TI. Então a gente investe no data center. Se fosse uma loja de perfume, provavelmente não teria um data center privado, ia contratar, ia utilizar máquinas virtuais em data centers de terceiros. Ok? Show de bola, show de bola. Então essa questão está errada. Quando você contrata um serviço da nuvem, você reduz custos, você não vai mais precisar manter computadores ligados dentro da empresa, a infraestrutura, você vai desalocar aqueles computadores, com isso você vai desalocar espaço físico, vai reduzir gastos com energia elétrica. Essas são vantagens da computação em nuvem, a redução de custos. Por isso a questão está errada. Legal? Galera, com isso a gente vai se despedindo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha sido proveitosa. Espero de fato que isso apareça na prova amanhã e você lembre. Tem que lembrar, meu filho, tem que lembrar. E qualquer dúvida, me coloco à disposição aí. Pode mandar no Instagram. Hoje eu vou estar aqui acompanhando meu Insta.
Bota aí, @prof.renatodacosta. Se quiser prestigiar aí o trabalho, é hora de tirar aquele print da tela, postar nos stories do celular, que eu vou ter o maior prazer de compartilhar o stories de um futuro delegado. Oh, mas eu ainda estou fazendo prova para agente e escrivão. Mas é um futuro agente escrivão, futuro delegado. Agente escrivão. Bora. Tira aquela foto aí, compartilha. Marca aí o tio Renato aí, que eu vou ficar feliz pra caramba. E num futuro próximo vou aí para participar da festa da posse. Se Deus quiser. Tô na torcida, qualquer dúvida entre em contato. Após a prova, se houver necessidade de recurso, também a gente vai se falando aí pelo Instagram. Beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus. Boa sorte amanhã, boa prova amanhã. E vamos que vamos. Valeu!